O meu nome é Diego. Hoje eu tenho 30 anos, mas eu quero contar o que as religiões fizeram com a minha vida. Gente, a minha história, não estou querendo ofender, nem esculhambar com religião de ninguém aqui não, tá? Mas a gente tem que ter um princípio, que se uma coisa que nós não podemos servir a dois senhores, isso é fato. Religião cada um tem a sua, mas ser de todas elas, isso é que é ruim e complica para sua mente como complicou para mim. Então o que aconteceu? Né? Eu há muito tempo, né, estava desempregado, tentava ir atrás de um emprego, de alguma coisa, para você ter uma ideia. Gente que foi ex-presidiário conseguiu a vaga de emprego que eu queria. E um amigo meu, muito astuto, né, muito assim, barra pesada, né, falou: ó, rapaz, tu tá precisando de um negócio chamado religião. Eu não era nada, não era crente, não era católico, não era umbanda, não tinha nada. Aí o que aconteceu? Ele falou: ó, faz o seguinte, você vai em quantas religiões você quiser, mas eu não sei onde tu vai parar, mas tu vai. Aí ele falou: ó, primeira coisa que tu tem que fazer é fechar o corpo, né? Tu tem que ir lá, ó. Ele era um homem assim, afrodescendente, usava umas tranças assim de Bob Marley, tinha uns dentes, um colar feito com dentes de animais que protegia, que ele dizia que protegia ele, né? Ele falou: ó, você vai lá na quadra da Beija-Flor, tem lá um homem chamado Pai Zaqueu, que ele vai fazer um trabalho lá para você e você vai encomendar seu colar para fechar teu corpo. E fui lá, procurei o tal do Pai Zaqueu, que eu não sabia se era pai ou mãe Zaqueu, e ele me tirou pelo menos uns 10 mil reais, uns 2 mil reais, né, melhor dizendo, para poder fazer um trabalho. E o trabalho envolvia sacrifício de animais, uma pancada de coisa aí de dar nojo, né? E aí fui. Só que minha vida deu para trás igual caranguejo. Não fechou o corpo, foi coisa nenhuma. Eu continuei dando as coisas dando errado na minha vida. Tudo que eu sempre ficava no quase. Pior coisa é você ficar no quase. E o que aconteceu? Chegando lá, né? Eu fui, né? Eu fui procurar outras religiões e fui até a igreja católica e vi o padre. O padre falou assim: olha, você tem que subir a escadaria da Penha 425 vezes, de joelho e de bermuda. Você tem que pagar penitências para que você alcance alguma coisa na vida. E eu fui fazer isso. Meu joelho ficou todo ralado, estourado, arrebentado, né? E o que aconteceu? Depois eu procurei esoterismo, procurei cartomante. E eu vou te falar uma coisa, essas pessoas sempre têm um motivo para justificar o seu fracasso. Por exemplo, ele diz assim: qual a sua data de aniversário? Ah, tá, olha, porque essa sequência de 5 diz que as pessoas, né, não têm sorte no amor com essa... Bom, por exemplo, seu problema é sentimental. Aí acontece isso. Aí, né, eu terminei com uma namorada porque eu era do signo de Gêmeos, né? E ela era do signo de Virgem. E segundo a astrologia, esses signos não batem. Sofri muito com isso. Eu acreditava em horóscopo, vela acesa com um copo atrás da porta. Gente, eu não tenho nada contra quem acredita, mas eu dividia, por Deus eu falo isso, eu dividia com um monte de deuses com letra minúscula a minha fé. Aí tá. Aí fui lá, procurei lá, eu fui naquelas outras religiões místicas. Aí veio para mim, diante de mim uma pastora. E ela me deu um folheto e falou assim: olha, apesar de pastora, não tinha vida no altar não. Olha o que ela falou. Olha, pega esse folheto, o mais importante é você ir no endereço da minha igreja, que lá eu vou fazer orações poderosas. Só eu faço orações poderosas lá. Aí eu perguntei a ela: tem uma igreja lá perto de casa, eu não posso ir lá não? Não, só a minha que é a correta, as outras são tudo erradas, assim mesmo. Aí o que aconteceu?
tudo que está escrito aí não é importante. O importante é você ir no endereço da minha igreja. Aí amassei o folheto, taquei fora. E ela falou, servo do diabo, você vai queimar no mármore do inferno. E eu pensei assim, eu que não tinha religião nenhuma, onde já se viu uma pastora que se diz serva de Deus falar um negócio desse aí, né? Primeiro que só Deus tem esse poder de dizer que a gente vai lá para cima ou lá para baixo. Só Deus, né? Aí o que aconteceu? Procurei mais religiões, mas foi pior. Tudo dava para trás, tudo dava errado. Procurei lá os cartomantes, né? Aí tirei uma carta e eles são malandros, né? Dizem assim, essa carta simboliza... Tem um jeito de encaixar aquilo que você tirou. Você tira aquela cartinha ali na sorte, né? E era assim. Um dia eu caí em si. Eu comecei a frequentar a igreja evangélica, mas eu não era firme, não. Eu ainda era religioso, ainda acreditava em horóscopo, ainda acreditava em vela acesa. Eu tinha imagem dentro da minha casa, né? Escultura. E eu era metido a pregar. Um dia, um amigo meu falou assim mesmo, assim, ele estava tomando um vinho, eu falei, não toma esse vinho não. Eu com a Bíblia na mão falei, olha aqui, o senhor tem um propósito no meio de uma festa que não tinha nada de crente. E eu estava sendo inconveniente ali. E eu acreditava tanto em superstição, que um dia um amigo meu, Fabiano, falou assim mesmo, pô, vou fazer um churrasco lá em casa, vamos lá com a gente. E eu falei, não, churrasco não, churrasco dá câncer, né? Aí ele falou, então vamos tomar um caldo verde. Não, meu pai de santo me proibiu de eu tomar coisa verde, porque isso atrai energia negativa. Aí ele me mostrou, ó, vou passar o ano novo assim, de azul. Eu falei, azul? No ano novo só pode branco, senão tua família vai... Senão vai começar o ano ruim. Aí eu falei, vamos pegar o carro e dar a volta por aí? Eu falei, não, tem que fazer o cálculo para ver que lua que vai dar, né? E eu acreditava muito em superstição. Isso, mais uma vez, em minha vida, nada de andar para frente. Aí um certo dia, eu parei e pensei, Deus não está em religião. Deus está no nosso caráter. Deus é o que compõe o nosso caráter, não está em religião, né? Acho que talvez nem na religião evangélica também ele não está, que diz que é quem invoca a Deus, Deus está no caráter das pessoas, né? E quando eu percebi isso, eu simplesmente parei com essas coisas, peguei todas as imagens, esculturas, joguei fora e parei de acreditar nessas coisas, horóscopo, não sei o quê. Aí sabe o que aconteceu? Comecei a vender, a fazer bolo de pote e vender nas conduções públicas. E lá eu conheci a minha atual esposa, a Fernanda, que tem 37 anos. Ela é um pouco gordinha, morena clara, olhos verdes, né? E ela, né, ela vendia goiabinha lá no ônibus, né? Vendia as goiabinhas dela, aqueles recheados que vem goiaba da Balduco, né? E aí, depois a gente assumiu um relacionamento, a gente abriu uma mercearia junto. Lá a gente ora junto, antes de abrir, a gente faz o nosso trabalho junto, a gente ganha muito bem com aquela mercearia ali, não falta nada pra gente, graças a Deus, porque eu pude me libertar dessas coisas. Ela atende muito bem as pessoas, ela é muito simpática, muito assim, e você vê Deus através do caráter, né? Eu entendo que ser um servo de Deus não é simplesmente ir para a igreja, entrar numa igreja, estar com uma Bíblia debaixo do braço, não. Ser um servo de Deus é ser um bom esposo, ser um bom funcionário, ser um bom vendedor e por aí vai, né? E foi foi assim que eu me libertei dessas coisas, para nunca mais voltar. Fala pessoal, agora é o Carlos Blanco que fala. Bem, eu contei essa história porque, infelizmente, essa pessoa estava preso no meio de muitas religiões, né? O que é ser religioso? Ser religioso é você ter dogmas, ter usos, costumes que simplesmente são abomináveis a outra religião, a outras coisas. Ele simplesmente misturou.
E a palavra de Deus diz aqui que não há como servir a dois senhores, né? Eu vou ler para você essa passagem, está em Mateus 7. Mateus 7 diz que nós não podemos servir a dois senhores, né? Vamos lá, Mateus 7. Já eu acho aqui. Né? Ele diz que a gente não pode servir a dois senhores, que a gente há de aborrecer um, né? E há de aborrecer um e há de agradar o outro. Não tem como servir a dois senhores, né? E se você tenta fazer isso, o que está acontecendo? Você desagrada os dois e desagrada também a Deus, ainda por cima, o que é pior, né? Porque não tem como. Por mais que você tenta, não tem como. Você crê em Deus e outra coisa ao mesmo tempo. Não, ou você crê num só Deus, ou você não crê em nada. Você fica por aí. Aí tudo que você divide, a sua fé atrai maldição para dentro de você. Por exemplo, você é cristão, mas de repente você tem imagens de escultura na sua casa. Você é cristão, mas de repente acende vela e eu não estou falando disso só de negócio de igreja católica, não. É possível a gente fazer idolatria com pessoas, com gente, com outras coisas. Isso aí eu vou usar um termo meio forte agora. É uma prostituição espiritual. Como assim? Por exemplo, o que é uma prostituta? É alguém que se envolve com vários homens. A mesma coisa essa pessoa, ela se envolve com várias. Suponhamos que as religiões sejam um homem e ela seja os homens, né? E ela seja a mulher. E aí o que acontece? Ela não tem fidelidade a nenhuma delas, não tem compromisso com nenhuma delas. E aí atrai a maldição para a sua vida. E aí o que acontece? Ao invés de ter a bênção de Deus, o favor de Deus, ele tem o quê? As maldições. Então, o que você tem que fazer? Pedir a Deus libertação disso. Ir numa igreja onde tem reunião de libertação e dizer, Senhor, o que é que está atrapalhando minha vida espiritual? Eu estou crendo em coisa que não é para crer, eu estou tendo em casa objeto que não é para ter, o que eu estou fazendo? E aí você vai ver. Bem, muito obrigado você que escreveu sua história, né? Ele fez uma salada mista aqui de religião e aí sua vida só deu para trás, né? E você vê, né, que ele era fanático religioso, ele não era um verdadeiro cristão. Porque o verdadeiro cristão, ele não é inconveniente, ele sabe ter vida no altar, mas ele não precisa falar que ele tem vida no altar. As atitudes provarão por ele, né? Então, essa aqui foi a história. Curtam, comentem, compartilhem. Envie sua história para mim no meu e-mail, né? Não enviem histórias de cunho pesado, picante, não é nada disso. As histórias são baseadas em fatos reais, fictícias, reais, são testemunhos, entre outras coisas assim. Um abração, Maria Blaia, Francisco Teles, vocês aí todos que me acompanharam. Fiquem com Deus e até a próxima.